Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no horário das quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário da estreia do programa também no YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, você que acompanha o programa também na reprise, na Rádio Miriam, aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós agradecemos a você também que nos acompanha pela Rádio Amar e Servir, rádio dos jesuítas da província de São Paulo, que nos acompanham a partir destas semanas. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, tudo aquilo que nós publicamos a cada semana. Nós hoje estamos aqui com um estúdio repleto, trabalhando hoje o tema da formação dos leigos. Nós temos na Diocese de Caxias do Sul diversos cursos e atividades voltadas à formação dos leigos e leigas. E aqui na região também pastoral de Farroupilha tem o curso, a Escola de Formação Cristã, o curso de Teologia e Bíblia. E é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. A formação dos leigos e leigas, agentes de evangelização e transformação. Nós temos aqui como convidado o padre Renan Dallagnol, coordenador do curso de Teologia e Bíblia na região pastoral de Farroupilha, membro da equipe sacerdotal do Santuário de Caravaggio e vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. Olá, padre Renan, obrigado pela presença. Olá, Felipe. Olá também a você que nos acompanha. Muito bem. Nós temos a Regina Dias Schmidt, membro da equipe de coordenação do curso de Teologia e Bíblia da região de Farroupilha, também da equipe a serviço do setor Juventude da nossa Diocese de Caxias do Sul, membro da Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha e também da nossa Diocese. Olá, Regina, também obrigado pela presença. Olá, Felipe, a todos que nos acompanham, obrigado pela oportunidade. Muito bem, e temos o Rogério da Rosa Schmidt, que é pai da Regina e aluno do curso de Teologia e Bíblia aqui da nossa região de Farroupilha. Olá, Rogério, obrigado pela presença também. Oi, Felipe, oi a todos que nos acompanham e agradecer também a oportunidade de estar aqui participando. Muito bem, eu começo com o padre Renan. Qual a importância que a igreja tem dado para a formação dos leigos e leigas como agentes de evangelização e transformação? É uma excelente pergunta. De fato, desde o Concílio Vaticano II, e claro, anteriormente de outras formas e outros modos, os leigos são essenciais na evangelização. Obviamente, não apenas por questão numérica, os agentes ordenados, os padres, os bispos, os diáconos, são em menor número e normalmente não conseguem atingir todos os campos necessários. E, por exemplo, aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, desde a imigração italiana e diversas outras migrações que ocorreram, mas sobretudo a imigração italiana, que no ano passado celebrou 150 anos, os leigos eram fundamentais nas comunidades. O padre normalmente não ia à comunidade por conta também da distância, eram em poucos e nesse sentido os leigos até mesmo se tornaram uma espécie de padre. Claro que isso pode parecer um tanto assim clerical, a transformação dos leigos em uma espécie de padre, mas há aspectos que eles faziam e que não podiam ser realizados pelos padres, pela distância ou por outras tantas dificuldades. E nesse sentido, desde o começo, os leigos foram essenciais na evangelização. E claro, recentemente nós sabemos que os leigos realizam diversos ministérios e serviços. Lembremos da Sagrada Comunhão, que com o Concílio Vaticano II também passou a ter a colaboração tão importante dos leigos. Agora, recentemente, o Ministério da Catequese é algo que é realizado de forma exemplar por muitos leigos. Então, a evangelização
ela tem o seu vínculo muito próximo com as famílias, com os leigos. E, claro, são agentes fundamentais na evangelização. Perfeito. Rogério, qual a importância de um leigo também olhar para a questão da formação, do estudo, de uma formação continuada para servir melhor a sua comunidade? É importante isso. Eu vou me basear um pouco na minha história. Eu comecei na igreja na minha adolescência, com 14, 15 anos, porque eu estava aprendendo a tocar violão e fui convidado a ajudar nas celebrações, nas missas. Naquele momento, a partir do momento que eu aceitei participar, e durante muitos anos, eu ia para a missa como alguém que tinha que tocar para ajudar nos cantos. Nada mais do que isso. Era isso que o meu pouco conhecimento da igreja me dizia que era. Com o passar do tempo, e até muito mais recentemente, eu entendi que estudar, entender o que a nossa igreja é, o que é a nossa fé, ajuda muito mais tanto a celebrar quanto a ser cristão de fato. Então, eu considero de total importância a formação do leigo para poder dar esse apoio naquilo que o padre Renan diz, que infelizmente o volume, a quantidade de padres é insuficiente para o tamanho que é a Igreja Católica. E, de fato, os leigos precisam dar esse apoio, ajudar nesse sentido de chegar aonde os sacerdotes, onde os padres não conseguem chegar, por questão de disponibilidade, de distância e tudo mais. E não tem como um leigo atuar nas vezes de um padre, como o padre Renan colocou, se ele não souber o que está fazendo e não conhecer a igreja a qual ele ama e serve. Então, estudar é importantíssimo. Nós fizemos, eu e minha esposa e a Regina, a Rosane e a Regina, fizemos o curso lá em 18, 19, eu acho que foi isso. A primeira vez, esse mesmo curso a gente fez naquele ano lá, naqueles 2 anos. A Regina até tem o recorde de leiga mais jovem a fazer o curso desse curso de teologia, né? Que idade tu tinha? 14, 15 anos. Então ela já começou cedo. Eu demorei muito para começar a estudar. E a gente sentiu necessidade de fazer novamente. Porque há quem diga, mas é o mesmo curso. Sim, a estrutura é a mesma, mas mudam os professores, muda principalmente a nossa forma de enxergar aquilo que é discutido no curso, né? Então, as nossas percepções? As percepções, a nossa vivência, a gente vai criando mais experiência e a absorção dos conteúdos já muda também. Então, a gente achou importante fazer e respondendo mais objetivamente a tua pergunta, sim, é muito importante que o leigo estude, procure formação para que possa, de fato, atuar como um leigo engajado. Um leigo que conhece a sua igreja, ama a sua igreja e tem condição de trazer mais pessoas para próximo de Deus, para próximo de Jesus, por meio da igreja. Muito bem. Regina, como tu tem o título de ser a mais jovem a fazer o curso de teologia para leigos, teologia e Bíblia, aqui na região de Farroupilha, como foi para ti, enquanto jovem, perceber também este acompanhamento, a presença dos pais, mas não só também tu te colocar neste processo de formação, sabendo que isso pode colaborar, né? Todo o processo de formação colabora com o teu trabalho, seja na catequese, seja no teu trabalho na paróquia, na pastoral da comunicação, no serviço com os jovens. No que o estudo e a compreensão do que é a igreja, o que a igreja diz, o que ela acredita, como ela se manifesta, como ela se organiza, ajuda a servir melhor. Uhum. A formação é essencial nesse processo, né? Como catequistas, como em qualquer setor que a gente atua, tem que estar nessa formação constante, né? Porque a igreja está sempre atualizando documentos, enfim. Então, a gente tem que estar sempre nesse processo. E eu tendo também o incentivo dos meus pais, desde cedo, na participação, vendo eles buscando essa formação também, de certa forma me inspira também a buscar, né?
Porque se eles estão indo atrás, é uma coisa boa, né? E essa formação, ela é importante no sentido, no trabalho dos jovens, por exemplo, para a gente poder acolher bem os jovens, na catequese conseguir acolher bem as crianças, na paróquia, trabalhando como secretária paroquial também hoje, é importante essa formação porque as pessoas buscam muito a igreja e a paróquia como porta de entrada, né? Então, essa busca pelo estudo, ela é essencial. E eu, desde pequena, buscando isso, agora que eu começo a entender mais a estrutura da igreja, apesar de ter me formado jovem na teologia, ter começado a catequese muito cedo, agora eu começo a entender e me aprofundar mais na igreja como instituição, a partir dos documentos, já com uma maturidade maior, né? Para conseguir me aprofundar. Então, o estudo é essencial na minha vida, porque é isso, para eu conseguir fazer bem meu trabalho em todos os setores, todas as pastorais que eu atuo. Muito bem, eu sigo contigo, né? Tu fala sobre essa questão também da secretaria, né, ser a porta de entrada da paróquia. Qual a importância também desta clareza, de ter clareza, porque o curso ajuda também a você ter uma clareza de como, dos próprios sacramentos, daquilo que a igreja oferece, porque assim, às vezes a gente vê sobre as paróquias, você vê que quem está na secretaria ou é uma porta fechada, que aí você bate e não abre, ou aí é alguém que é difícil, não consegue acolher, coloca 1000 empecilhos à frente do fiel que está chegando, daquela pessoa, que daqui a pouco ela só precisa de uma informação clara, de saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? Qual a importância desta clareza para atender bem o povo de Deus que procura uma paróquia? Sim, o trabalho numa secretaria paroquial é difícil, apesar de muitos acharem que é fácil, não é. Porque a gente se depara com muitas situações. As pessoas buscando sacramentos, agora com a catequese de adultos. Então, são pessoas que às vezes não têm nenhum conhecimento sobre isso e elas querem buscar conhecer. E aí, se a gente atender já de cara fechada, se a gente não ajudar, a gente pode afastar elas. Então, apagar esse desejo que ela tem de conhecer a igreja, né? E na paróquia, assim, a gente se depara com muitas situações. Pessoas que passam por dificuldades, que precisam conversar com o padre, ou situações envolvendo sacramentos que a gente precisa ter um certo conhecimento. Apesar de ter o padre apoiando, tem a cúria, enfim, a gente precisa também ter esse conhecimento para saber acolher as pessoas. Porque é um grande filtro também, né? Aí é um filtro. Sim, exato. E eu sinto muito assim, as pessoas procuram a paróquia também como uma forma de... pela acolhida mesmo. Às vezes vão lá só para conversar, eles precisam só conversar, desabafar. E aí ter esse conhecimento, esse estudo, ajuda também a dar uma palavra para a pessoa. Às vezes a pessoa perdeu alguém, vai lá mandar rezar a missa, colocar a intenção de missa, e aí ela já desabafa, e aí a gente tem que ter uma palavra para confortar a pessoa, né? Então, esse conhecimento também da igreja ajuda a gente a acolher melhor a pessoa. E tendo essa acolhida, a pessoa vai querer continuar ali. Então, tem gente que às vezes volta e diz: ai, que bom ver o sorriso de novo, eu volto aqui porque eu gosto de que eu sou bem acolhida. Então, é muito importante esse estudo, esse conhecimento. As pessoas às vezes buscam a paróquia para tirar dúvidas. Sei lá, as pessoas pedem, já teve gente que foi lá pedir sobre doação de órgãos, se é pecado, se não é. Aí tu tem que ter esse conhecimento para na hora também tu não ficar, dar uma resposta do que tu acha e não do que é. Não falar bobagem. É isso aí. Perfeito. Padre Renan, seguindo nessa ideia de que o curso de teologia nos ajuda a ter clareza sobre as coisas, qual a importância de ter do curso, de estudar, não só quem está envolvido nos serviços e pastorais, mas a todos que querem buscar uma coerência maior, viver uma fé coerente entre aquilo que crê, aquilo que vive e aquilo que a igreja ensina, né? Como a própria Regina e o Rogério estavam falando, na prática, o leigo,
é diferente o seu significado do que é popularmente conhecido. O leigo não é alguém que não sabe, é o contrário, é alguém que está super inteirado nos aspectos eclesiais e nas outras ciências. O leigo, no fundo, é alguém que tem um profundo encontro com o próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e com ele, tendo-o como modelo, e com ele vive este caminho da fé e vai aprofundando. E, claro, a partir do estudo, a partir deste aprendizado contínuo, como foi mencionado, nós vamos também ajudando nossos irmãos e irmãs que não estão, talvez, tão inteirados nos serviços comunitários ou que estão no começo do seu caminho da fé. Não só as crianças, não só os jovens que, porventura, estejam procurando os serviços de catequese, mas ajuda a diversas pessoas que, no fundo, estão, digamos assim, não em plena comunhão com a igreja. Vão para a missa talvez uma vez por ano ou esporadicamente algum sacramento e, de fato, aqueles que procuram a igreja, que procuram aperfeiçoar-se continuamente, são essenciais na evangelização. O padre tem alguns momentos, a missa, alguns sacramentos corriqueiros, as exéquias, ou a unção aos enfermos nos hospitais, que são fundamentais para a evangelização, mas na prática são os leigos que ajudam essencialmente nos diversos serviços, não só eclesiais, mas externamente também, no trabalho, em ambientes de lazer. Como faz a diferença ter um jovem, uma pessoa adulta e madura na fé? Por isso que é importante a formação. Ela é essencial, não apenas aqueles que colaboram com algum serviço direto. Eu ajudo numa leitura na missa, eu ajudo no Ministério da Música, da catequese. Sim, estes naturalmente precisam ter formação. Contudo, isso vale para todas as pessoas. Todos os católicos podem e precisam se aproximar do estudo, não apenas do catecismo, mas dos diversos aspectos relacionados à fé. Isso faz toda a diferença, até mesmo na vivência da fé. O estudo não é que vai tirar a nossa fé, ao contrário, irá amadurecê-la e aprofundá-la. E, nesse sentido, é essencial a todos nós o estudo. Muito bem. Nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana. A gente quis dar fazer esse primeiro bloco, não entrando diretamente no curso de teologia e Bíblia, da região e da própria diocese, mas para dizer, olha, por trás do curso existem pessoas e à frente do curso existem pessoas, que estão, que buscam esta formação para viver a sua fé de uma forma mais coerente, para viver melhor e também para servir melhor o povo de Deus que procura as comunidades. Por isso, a gente conclui esse bloco, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde?
Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, a formação dos leigos e leigas, agentes de evangelização e transformação. Nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio o Padre Renan Dallagnol, que é coordenador do curso de Teologia e Bíblia da região pastoral de Farroupilha e também trabalha aqui no Santuário de Caravaggio. A Regina Dias Schmidt, que é membro da coordenação do curso de Teologia e Bíblia da região de Farroupilha e também atua na Pastoral da Comunicação e no setor Juventude da Diocese. E o Rogério da Rosa Schmidt, que é aluno do curso de Teologia e Bíblia aqui de Farroupilha. Padre Renan, nós falávamos aqui também no intervalo, falávamos um pouco sobre essa necessidade que nós temos de aplicar a doutrina, aplicar a lei daquilo que a igreja ensina e pede, sem sermos rudes com as pessoas e perdermos as pessoas do convívio, da possibilidade de que elas façam um caminho com a igreja. Nesse sentido, qual a importância do curso de Teologia e Bíblia para as pessoas fazerem esse caminho, desde as pessoas, né, quem está à frente dos serviços e pastorais, desde olhando as questões da palavra de Deus, os principais documentos da igreja, olhando os sacramentos, qual a importância de toda essa programação global para a gente ter noção de tudo aquilo que a gente vive na igreja? Bom, é uma pergunta excelente, pois no nosso dia a dia nos deparamos com diversos desafios práticos. A Regina, o Rogério também partilhavam brevemente sobre as demandas que nos são partilhadas, tanto aos padres como àqueles que atuam em algum serviço na comunidade, na igreja. Eles vão perguntar sobre coisas bem simples: quantos padrinhos de batizado, quantos padrinhos eu devo ter no sacramento do matrimônio, como eu posso fazer uma intenção gregoriana, coisas simples que são demandadas. Ou ainda, eu posso anotar uma intenção na missa, o padre vai falar sobre isso ou aquilo. Então, são coisas bem simples, mas que fazem toda a diferença e com a formação dos próprios leigos. Claro que a formação, ela também nos ajuda não apenas a resolver estas questões, mas nos ajuda também a aprofundarmos o nosso caminho pessoal da própria fé. A formação não é apenas para ser, digamos assim, uma dispensadora de informações a quem procurar, mas isso nos ajuda a crescermos na fé. No fundo, a formação, ela é essencial. Isso vale para qualquer pessoa. Então, o curso de teologia, ele procura dar um aprofundamento em coisas bem simples, práticas, começando pela Sagrada Escritura. Normalmente nós só lembramos da Bíblia no mês de setembro, mas ela é essencial em todos os instantes. Claro que isso não é possível no momento da missa, momento celebrativo. O padre fará uma homilia, um breve resumo com questões morais, práticas, que suscitem a fé, a esperança, a caridade naquele que está no momento da Santa Missa. Mas, fora da missa, é possível debater sobre diversos assuntos, conversar, entender como funciona o uso, o manuseio da Bíblia até mesmo. Normalmente nós não temos esta habilidade na catequese. Às vezes as catequistas se deparam com situações em que a criança nem sabe o que é a Bíblia. Então, no fundo, precisamos, enquanto adultos, termos esta habilidade para ajudarmos aqueles que estão no caminho de iniciação à vida cristã. É diferente de palestra. A palestra, claro, ela tem a sua finalidade, tem, digamos assim, o seu objetivo de chamar a atenção, de debater um determinado tema, mas o estudo contínuo, ele faz toda a diferença. Não é apenas esporadicamente que eu vou escutar falar de um tema e depois de 30 dias eu acabo me esquecendo daquilo que até mesmo foi debatido. O estudo continuado, ele fixa o conteúdo, e por isso que é necessário você passar um ano inteiro estudando a Bíblia. Não apenas, uma vez ao ano vou escutar sobre o livro de São João. Eu, claro, aprendo neste momento, e é importante termos palestras nesse sentido, mas o curso ele vai além. Ele vai fixando este conhecimento
para que outras pessoas também possam debater, compreender, conhecer com aquilo que eu aprendi. E por isso que é essencial a presença dos leigos na formação e na própria coordenação, como é o caso do curso de Teologia e Bíblia aqui em Farroupilha. Os leigos estão na coordenação há muitos anos ou até recentemente, mas eles conduzem este curso com a colaboração de padres. Recentemente estou ajudando nesse sentido, mas sempre é função, digamos assim, de uma equipe organizar, coordenar e ajudar para que outras pessoas possam aprofundar o seu caminho de fé. Muito bem. Rogério, nesse sentido, a gente estava falando também no intervalo sobre a questão dos próprios sacramentos, né? A clareza que o curso de teologia também nos dá ao lidar com aquilo que a igreja celebra, com os sacramentos que a igreja vive. Quais são, né, esse olhar que o curso de teologia nos dá para termos certos cuidados, para não termos exageros, problemas, mas para a gente também celebrar bem aquilo que o padre Renan trazia há pouco, né? O número de padrinhos que pode ter no batizado, o número de padrinhos que pode ter na... para ser ministro da Eucaristia, você tem que ser católico mesmo ou pode ser espírita? Qual é a importância deste curso e desta clareza daquilo que a gente ensina e trabalha para que a gente possa servir, né? Tudo a base é servir, né? Esse tema é muito amplo, né? Ouvindo o padre Renan aqui, já começa a vir outras coisas, além daquilo que a gente conversou aqui no intervalo e que a gente veio preparado para conversar também. Então, é amplo demais e desafiador ao mesmo tempo, né? Então, assim, quanto aos sacramentos, poucos dias aí a gente viu uma polêmica aí de um padre que falou que o padrinho de batismo tem que ser católico. Parece uma coisa muito óbvia para nós, né? Que vivemos a nossa fé, a nossa igreja, mas para muitas pessoas, até a gente pode ver isso pelos comentários lá nas redes sociais, não tem essa clareza. Porque eu penso assim, se eu estou batizando o meu filho na igreja católica, eu estou ajudando ele a se tornar membro da igreja católica, seguidor de Jesus Cristo, seguidor da fé católica. É óbvio que o padrinho, que é aquela pessoa que vai seguir a vida dessa criança, depois na sua adolescência, na sua fase adulta até, vai acompanhar na fé, tem que ser alguém que conheça a fé e que viva a igreja, né? O padrinho não é uma figura social na vida do batizado. O padrinho é aquele que vai acompanhar o crescimento e principalmente na fé dessa criança. Então, esse é um tema que, para quem estuda, quando estudar, quando fizer o curso, quando buscar outras formações, vai entender o quanto isso é importante e é assim que é, né? Vamos usar esse termo, né? Porque é assim, porque a coerência é essa. Mas eu queria pegar um pouco também a questão assim da missa. A Padre Ana falou um pouco sobre isso também, sobre a homilia e tal. Eu atuo no Ministério de Música, né? Na liturgia, né? Como um todo. Eu falei antes da minha história, comecei tocando violão e tal, e eu ia na missa, e até não muito tempo atrás, alguns anos atrás, alguns momentos para mim a missa era uma coisa assim, enfadonha. Nossa, né? Eu vou lá porque eu tenho que ir, mas não, né? O cristão que entende a sua fé, que aprende o real sentido da missa, que é o centro da nossa fé, é o sacrifício de Jesus. Quando eu entendo o que acontece numa missa, aquele rito que foi preparado, né, de tantos e tantos anos atrás, que ele é feito para a gente celebrar bem, viver bem o mistério, né, ou fazer memória do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu vivo de fato. Quando eu entendo por que tem isso, por que tem aquilo, por que depois vem tal momento, por que agora é o próximo momento, por que se canta isso e não aquilo em determinado momento. Quando eu aprendo isso, e isso eu busco nas formações, nos cursos, nas palestras, não só nesse curso de teologia em si, mas, né, diversos cursos que a própria diocese oferece,
Quando eu aprendo isso, quando eu entendo isso, eu vivo muito melhor a minha fé e, principalmente, eu vivo de fato a missa. Na música litúrgica, a gente enfrenta muito esse problema, né? As pessoas entenderem, as pessoas que eu digo, aqueles que atuam aí nesse meio, né, da música litúrgica, entender que no momento da aclamação é aleluia que se canta, exceto lá menos agora na quaresma. Menos na quaresma, que é isso que eu ia dizer agora. E não é santo que se canta nesse momento, por exemplo. As pessoas precisam entender que elas têm que servir de forma correta e para isso tem que estudar, né? As coisas não vão surgir assim do nada, né? Eu preciso buscar essa formação. Então, de novo, a gente está falando aqui dos leigos que atuam nas pastorais, que atuam no serviço, que tem que buscar a formação, mas eu acho que tanto quanto ou até mais os próprios católicos não tão atuantes e que vão lá na missa de vez em quando, que participam aqui ou ali de alguma coisa da igreja, esses também precisam buscar o conhecimento, a formação. E é essa oportunidade que esse tipo de curso, como esse que a gente está participando e divulgando aqui, oferece. Porque vai desde... né, a gente não entrou muito na questão aqui do programa do curso em si, mas o Padre Renan falou que o primeiro ano é só estudo da Bíblia. Por exemplo, como é que a gente lê os evangelhos, né? Jesus falou naquele momento para aquele povo que estava ouvindo ele, mas o que isso significa para mim hoje? Eu preciso entender como era naquele momento para trazer para o meu dia de hoje, para entender aquela mensagem e não entender literalmente aquilo que foi dito, né? Quando Jesus diz, por exemplo, eu não vim aqui para unir, eu vim aqui para dividir. Pelo amor de Deus, Jesus. Então Jesus não veio fazer o bem, ele veio quebrar com tudo. Não, a gente tem que entender o que ele estava querendo dizer naquele momento para trazer para o nosso momento atual e viver isso, entender isso. Então, de fato, é através da formação. E todo leigo, seja ele participante, atuante ou não, ele precisa buscar essa formação. Isso que tu falavas há pouco sobre a questão do estudo, né, desse primeiro ano que o Padre Renan traz, que é dedicado às Escrituras, o Papa Leão, né, inaugurou recentemente um ciclo de formação das suas catequeses semanais sobre os documentos do Vaticano II. E já são 4 catequeses sobre a Dei Verbum, que fala sobre a Sagrada Revelação, e ele falava, né, justamente da importância de uma boa formação em Bíblia, para não termos uma leitura fundamentalista e também não uma leitura rasa, né? Para termos uma leitura de fato. E depois, numa outra catequese, ele trazia justamente isso, de que só na Igreja Católica nós temos a plenitude da revelação, ao mesmo tempo da interpretação das Escrituras. Então, eu quero abordar agora, nesse sentido, o Padre Renan, porque depois eu tenho uma pergunta interessante para a Regina. Qual a importância, Padre Renan, de a gente ter esta clareza, de novo, né, esse esclarecimento sobre a Sagrada Escritura, para não sermos rasos e nem fundamentalistas? É fundamental essa pergunta, porque normalmente nós imaginamos que só o padre tem que saber de Bíblia. Na verdade, não. Todos nós devemos compreendê-la. Não apenas no mês de setembro, mas em todos os momentos do ano. Às vezes encontramos em redes sociais frases jogadas aleatoriamente para justificar uma ideia que é minha, mas que não é da Bíblia. E que não é, de forma alguma, revelada. A revelação é o próprio Deus quem se revela. E esta revelação nos é transmitida numa única fonte, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura. Não é só Sagrada Escritura. É uma única fonte. O que nos diferencia dos nossos irmãos luteranos. E, sobretudo, como o próprio evangelista Marcos inicia no seu título, é Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É Evangelho vivo. No fundo, ele é a revelação, ele é o verbo que se fez carne, como dirá o próprio evangelista São João, e que meditamos nesse período também quaresmal. No fundo, está se dizendo, é Deus quem se revela, e esta revelação nos é transmitida
pela tradição. Por isso a importância dos leigos, dos ministros ordenados, que esta vivência da fé, da própria palavra de Deus e da Escritura. E por isso que é importante compreendê-la, para que não caiamos em fundamentalismos. Eu quero que a minha ideia seja a única verdadeira. Então eu vou procurar na Bíblia uma frase que justifique. Eu penso assim, eu penso assado. Então aqui no capítulo tal, no versículo tal, está esta ideia. E é isso que é o certo. Bom, já por si só, utilizar da Bíblia ou de uma frase ou de um autor sem compreendê-lo, isso é fundamentalismo. Por isso que é importante o estudo, a compreensão, e não se dá de uma hora para outra. Esse processo continuado de formação, mesmo que nós já tenhamos feito o curso anos atrás, não é a mesma coisa que aquilo que está acontecendo agora. Não por conta apenas da mudança das pessoas, mas continuamente eu preciso me aprofundar, ter a Sagrada Escritura, lê-la continuamente. Cada dia ela é nova. Como dirá o próprio evangelista Marcos, Cristo é a novidade absoluta. Nós já sabemos, mas também aprendemos na catequese, aprendemos em outros momentos. Eu já sei sobre muitas coisas de Jesus Cristo, mas esse é um conhecimento inicial. É preciso ir além, é preciso se encontrar com Ele continuamente. É neste contato contínuo, neste encontro contínuo com o próprio Cristo, que nós também amadurecemos na fé. É preciso rasgar nossas vestes, nosso coração. No fundo, não são as vestes externas, não basta apenas mudar de ideia externamente, é preciso se encontrar com Ele para que Ele transforme nossa vida por inteiro. Então, sim, é necessário que não apenas o padre, mas todos nós compreendamos a Escritura e outros temas bíblicos e teológicos. Regina, a gente tem uma frase que diz: domingo sem missa, semana sem graça, né? Todo mundo está postando essa frase nos domingos, né? Regina sem curso de teologia seria Regina com uma fé mais rasa? Com certeza. No curso de teologia, a gente, não só a questão das escrituras, mas os temas gerais da igreja que a gente aprende, eles são temas que são a base da nossa fé, né? Então, Mariologia, Cristologia, ali que a gente consegue o conhecimento que muitas vezes no dia a dia, assim, numa leitura básica, assim, a gente não vai ter. E também o curso de teologia, ele traz uma vivência também, assim, de comunidade, né? As pessoas formam até uma família, os alunos são amigos, pessoas que já se formaram, que até hoje tem o grupo, se reúnem para jantar, para almoçar, né? Então, o curso, com certeza, na minha vida, fez essa diferença de conhecer esses temas da igreja que são tão importantes. Mesmo eu sendo nova, eu ainda lembro de muitas coisas, assim. Esses dias eu encontrei alguns materiais que eu ainda tenho da época do curso. E eu lembro, por exemplo, acho que foi o Padre Léo que levou um papiro. E aí aquilo, nossa, me conquistou. Um papiro original, né? E aí é importante porque eu, mesmo sendo tão nova, foi meio que o meu primeiro contato, assim, mais próximo desses temas importantes da igreja, da própria igreja, né? Antes eu só tinha esse contato na catequese. O contato de estudo foi só na catequese, né? Então, com certeza, o curso formou muito do que eu sou hoje, do que eu sei hoje. E o curso ajuda também a entender o porquê das coisas, né? Você não só... A missa não é assim porque um papa acordou de manhã cedo e disse, não, vai ser assim. Não, a igreja não é compreendida assim porque os cardeais só se reuniram lá e escreveram um documento, mas foi uma construção histórica para hoje nós vivermos, né, a organização da igreja, a organização dos sacramentos, a organização da escritura, tudo aquilo que nós temos como nosso, como aquilo que rege a nossa vida de fé.
o curso de teologia ajuda neste processo de entender o porquê das coisas? Sim, com certeza. A gente fala dar as razões da fé, né? Tá aí atrás o banner. Isso aí. Ele ajuda, com certeza, a gente entender isso, entender que não veio do nada, que tudo que está na igreja é inspirado pelo Espírito Santo, não, como tu disse, não foi o Papa que acordou, decidiu que ia colocar. Então, ele traz essa história, né? Em todos os temas, na própria Bíblia, não foi assim do nada que aquilo apareceu lá e deu. Tem um porquê dele estar ali, tem alguém que se dedicou para fazer aquilo. Então, com certeza, é para dar esses porquês. Imagina o Papa acordar de manhã, hoje de manhã, e dizer assim, hoje eu vou incomodar o Padre Renan. Bom, pelo menos isso ia ser um dia interessante, né? Mas, de fato, faz toda a diferença compreendermos a história da igreja, da fé, a partir daquilo que os nossos irmãos que nos precederam viveram e testemunharam. E faz toda a diferença. É uma das perguntas essenciais para entendermos a Bíblia. Normalmente nós perguntamos no nosso dia a dia, mas existiu Adão? Existiu Eva? Essa é a pergunta que normalmente ela é feita, mas não é desta forma que nós olhamos para a Sagrada Escritura e nem mesmo para questões de fé. Por que a Bíblia escreve, ou este trecho bíblico está composto desta forma? E o que com isto, com esta forma, esse texto quer me dizer? É como se eu estivesse conversando com alguém, não é com um conteúdo ou algo, digamos assim, engessado. É algo vivo. A fé é viva, a tradição é viva, não é um conteúdo que eu vou aprender. Lembremos que a palavra de Deus viva é o próprio Cristo. Nós estamos conversando com o próprio Deus. E o estudo nos ajuda neste processo de encontro com Deus. É diferente, digamos, do que às vezes se diz, bom, eu estudei e perdi a fé. Não, ao contrário. Na verdade, o estudo, quando que ele é bem conduzido, ele nos ajuda também a chegarmos à fé, a compreendê-la, a vivê-la, a testemunhá-la também, aqueles que são da nossa convivência ou que sequer os conhecemos, mas que são desta família de Deus. Muito bem. A gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé dessa semana. Lembramos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pela Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nós temos como tema desta semana do Razões da Fé o tema, né? A formação dos leigos e leigas, agentes de evangelização e transformação. Ao longo dos outros 2 blocos, a gente falou muito sobre isso, né? O leigo
como aquele que é agente da evangelização lá na ponta, né, nos serviços da comunidade e também de transformação, não só na igreja, mas na sociedade. E nós temos aqui como convidados no estúdio da Rádio Miriam, Padre Renan Dallagnol, que coordena o curso de Teologia e Bíblia na região de Farroupilha e trabalha aqui no Santuário de Caravaggio, a Regina Dias Schmidt, que é membro da coordenação do curso de Teologia e também atua na Pastoral da Comunicação e no setor Juventude da Diocese, e o Rogério da Rosa Schmidt, que é pai da Regina e também aluno do curso de Teologia e Bíblia aqui de Farroupilha. Agora, falando um pouco mais sobre o curso propriamente dito aqui da região de Farroupilha, que também inicia suas aulas, seus encontros agora nas próximas semanas. Padre Renan, como é a organização do curso? Como é que ele funciona? Quanto tempo? Como são os encontros? Partilha um pouco para nós como é essa organização. Em breves pinceladas, o curso ele dura 2 anos, primeiro ano sobre a Sagrada Escritura, segundo ano sobre diversos temas teológicos, desde aqueles essenciais, por exemplo, compreender Deus, compreender como o nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne, essas coisas bem essenciais e fundamentais. Se perguntássemos, por exemplo, a qualquer pessoa, como é que você entende a Deus? O Pai veio primeiro, o Filho veio depois, o Espírito Santo veio por último? Bom, aí seria uma grande heresia, mas com estas perguntas simples, estes aspectos bem básicos, nós vamos construindo e compreendendo a fé. Então, primeiro ano sobre a Sagrada Escritura, segundo ano sobre diversos temas. Mariologia, sobre questões também de ciência, psicologia, luto, morte, como será o futuro nosso, da criação. Então, sobre a escatologia, não é sobre o fim do mundo, mas é sobre o futuro que já está acontecendo no nosso presente. É um tema muito interessante. E assim, outros temas que são próprios dos diversos serviços da comunidade, diversos sacramentos que envolvem vários ministérios e serviços das comunidades. Então, são 2 anos. O primeiro ano é sobre Sagrada Escritura, as questões introdutórias, sempre intercalado, as formações são intercaladas com ritos de iniciação, então não é apenas, digamos assim, estar estudando, mas também viver e celebrar aquilo que nós aprendemos e compreendemos. Nós temos palestras introdutórias, como nós teremos logo mais na próxima quarta-feira com o nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, no dia 25 de fevereiro, palestras introdutórias e momentos de descanso, 2 semanas de descanso na metade do ano, e ao final do ano sempre a celebração de conclusão da turma que já está no segundo ano. E assim, a cada ano inicia uma nova turma. Alguns que fizeram anos atrás até retomam, fazem novamente esta formação. Pode parecer, digamos assim, o mesmo assunto. Sim, os temas, fundamentalmente, os básicos são iguais, mas a cada ano há uma atualização, temas novos, formações novas, e contamos, é claro, com pessoas que já ajudam em diversas áreas de formação, professores que são universitários, outros que são colegas padres, leigos, que já são formados em áreas próprias e que nos ajudam muito. Por exemplo, a área da psicologia, a área da ciência. Então, são temas que ajudam bastante a termos o diálogo, não apenas com questões teológicas e bíblicas, mas também com áreas relacionadas à área da teologia. Então, é importante a formação. Regina, explica para nós como pode fazer parte, como se inscrever, como participar do curso de Teologia e Bíblia da região de Farroupilha. Uhum. Vamos lá. Então, a gente tem 3 formas. Pelo link do formulário de inscrição, que se encontra no Instagram da escola, Escola de Formação Cristã. Nas secretarias paroquiais aqui da região de Farroupilha, tem as fichas, e no próprio dia do curso. Então, se for no dia 25, na primeira aula, vai ter o pessoal disponível. Depois, nas aulas seguintes, também tem como fazer a inscrição. Ou ainda, se não conseguir de nenhuma dessas 3 formas, pode mandar mensagem tem o WhatsApp informado lá, ou pelo Instagram, que a gente auxilia. Também pelo Instagram da Diocese, pode chamar, que a gente vai indicando os contatos. Isso aí.
E tem custo? Como é que funciona essa parte de organização? Sim. O curso tem, então, a inscrição de R$30 e 9 mensalidades também de R$30. É valor para ajuda de custo, né? Manter os professores, manter o chá que a gente tem no intervalo, que é famoso. Chá. E é R$30, essas 10 vezes de R$30 para manter o curso. Ele acontece nas terças-feiras, então, das 19h30 às 21h30, no Centro de Formação Pastoral da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui de Farroupilha. Então, é bem no centro, em frente à Igreja Matriz. Então, nas terças-feiras. Rogério, qual o testemunho de alguém que estudou e está sempre em atualização daquilo que a igreja fala, pensa, professa, para também viver melhor a sua fé? Como eu comentei logo no início do programa, né? É a segunda vez já que eu e a minha esposa fazemos esse curso, justamente pelo que o padre Renan falou, pelas atualizações e pela necessidade que se tem de estar sempre se mantendo atualizado e bem informado e bem preparado sobre as coisas da nossa igreja. Eu estava lembrando aqui também que muitos anos atrás, eu não vou saber dizer quando isso, a gente fez um primeiro curso de teologia lá em Caxias do Sul, lá na Igreja dos Capuchinhos. Mais ou menos nesse formato também, essa situação de ter estudo da Bíblia, depois estudo das coisas da igreja. Então, eu também não sou de ontem, né? Eu tenho já algum tempo de vida. Então, desde lá, sempre fazendo procurando me aperfeiçoar. E, claro, lendo bastante, buscando palestras, buscando outros tipos de aprendizado, de estudo. Mas, falando especificamente deste curso, a Regina falou antes uma coisa que é realmente muito verdadeiro. A gente acaba formando, de certa forma, uma família. Porque não é só ir lá pelo conteúdo. A gente acaba falando de coisas do dia a dia da igreja, das comunidades, das dificuldades, das alegrias, das conquistas, do que acontece no dia a dia também da nossa vida de católico, né? Então, eu só posso dizer o seguinte, vale muito a pena. Vale muito a pena fazer por todos esses motivos, pelo aprendizado, pela convivência, por conhecer novas pessoas, e muitas vezes a gente acaba encontrando muita gente já conhecida, né, porque já atua, né, na igreja, mas principalmente, de fato, pela convivência. Eu não diria principalmente, parece que diminui um pouco o fato de estar lá para aprender também, né? Mas eu até colocaria em pesos iguais o aprendizado e o convívio comunitário com aquelas pessoas que estão lá. E uma outra coisa que a Regina insistiu muito para a gente fazer agora. Não insistiu porque a gente não queria fazer. Porque a gente estava pesando assim, puxa vida, né? Mais 2 anos inteiros travando a agenda da terça-feira para estar nesse curso. Porque também não adianta a gente se inscrever e ir de vez em quando, né? Até porque tem um mínimo de frequência, não tem? Mas depois a gente pensa assim, eu dedico o tempo da minha vida para tanta coisa que é importante, sim, mas será que a minha fé, a minha igreja, né? A fé que eu tenho no nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, será que é menos importante do que qualquer outra coisa? Não, é mais importante até. Então, para quem pensa assim, mas eu vou ter que dedicar um dia por semana, uma noite por semana para isso, pense assim, vale a pena. Tem que dedicar. E não só uma terça-feira à noite, mas muitos e muitos outros momentos, né? Principalmente no domingo, a participação na missa. Então, eu só posso dizer o seguinte, vale a pena, e o meu testemunho, ele é assim, 101% positivo. Tem problemas? Tem uma ou outra deficiência? Tem, como tem qualquer tipo de treinamento, de estudo. A melhor universidade do mundo deve ter seus problemas lá também. Então, não é 1000 maravilhas. Mas se a gente for colocar numa balança entre positivo e negativo, o positivo vai pesar 100%.
Eu vou deixar o Padre Renan fora dessa pergunta, porque ele já está envolvido diretamente, mas quando a gente assume, né, o Rogério estava falando aqui sobre essa questão de bloquear a agenda uma noite por semana para o curso. Inverno, verão, né, chuva, né, tudo isso que acontece durante o ano. Mas não só. Peguem, né, você que também está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, pegue o seu final de semana. Como você divide o seu final de semana? E aqui, por isso que eu excluo o Padre Renan dessa pergunta, porque ele já está envolvido. Já são quantas missas num final de semana, né? Mas, sobretudo os leigos, né? Que dificilmente passa um final de semana sem alguma atividade na vida da comunidade. Ou é o encontro de catequese, ou é a atividade da comunicação, ou é ajudar no almoço da comunidade. Mas depois tu tá cansado, o corpo pode estar cansado, mas você termina o dia feliz, porque você cumpriu a sua missão de ajudar a comunidade. Qual a importância para vocês dois, né, Rogério e Regina, sobre isso, não medir esforços para dedicar tempo para a igreja? Porque a gente percebe isso. O que cativa? É o exemplo. É aquilo que, ok, as palavras bonitas são legais, é legal ter um discurso bonito, mas é aquele exemplo de estar servindo na comunidade e aí poder inspirar outras pessoas a olhar para aquilo e dizer, não, olha, também vou me dedicar. Né? Qual a importância disso? Lá em casa a gente tem uma rotina que é toda voltada para a igreja, né? Claro, tem os momentos da família, mas a gente se organiza pensando nos compromissos da igreja. Agora, no período de férias, que não tinha missa na comunidade, não tinha o curso, não tinha coisa, o pai às vezes falava no fim de semana assim, será mesmo que eu não tenho um compromisso hoje? Porque é estranho não ter nada assim para fazer, né? E a gente tá sempre, durante a semana, no fim de semana, na correria, envolvido com os compromissos da igreja, cansa, às vezes a gente dá uma surtada, mas... só às vezes. Mas eu lembro muito da música A Barca, que numa estrofe fala que o meu cansaço que a outros descanse. Então, no fim do dia, quando a gente tá cansado de reunião, quando a gente tá acabado e pensa, vou largar tudo, aí eu lembro dessa música e eu penso que, às vezes, uma palavra que eu digo na reunião, ou uma música que eu cante ali na missa, pode ser que toque a vida de uma pessoa e mude a vida dela, né? E essa questão do exemplo também. Os meus pais se conheceram na igreja, no grupo de jovens. Eu cresci tendo essa participação. Então, se eles estão indo, é uma coisa boa, né? E também eles não iriam me levar em alguma coisa que se fosse ruim, né? Então, hoje, até às vezes, acho que eu tenho mais compromisso que eles, né? Eles me incentivaram muito até demais. Mas é isso, dá o cansaço, mas vale muito a pena. Porque, no fim, é isso. E, às vezes, já me perguntaram assim, tá, mas e quando que tu vive? Eu disse, nesses momentos, quando eu tô ali na reunião, quando eu tô na missa, é quando eu tô vivendo. Porque a minha vida é isso. A gente tem os momentos de lazer? Tem. Mas a minha vida é voltada para a igreja, porque é isso que vai me salvar, é isso que vai me fazer chegar lá no céu um dia, né? Então... Muito bem. Tá virando caso de família aqui, mas vou continuar falando da família. Na verdade, a Regina disse que a nossa vida está voltada para a igreja e é a mais pura verdade. É óbvio que tem compromissos profissionais e outras coisas, né, de lazer e tal. Mas assim, a nossa agenda, a nossa organização, ela parte do seguinte: compromissos com a igreja, compromissos da família e todo o resto. É mais ou menos assim. Às vezes até os amigos, mas tu não vai na janta, tu não vai aqui, tu não vai ali. Se eu já tenho um compromisso com a minha fé, infelizmente naquele dia eu não vou poder participar daquela janta. Gostaria muito, porque eu adoro estar, né, com os amigos e tal, mas só para dar um exemplo, que a nossa vida, e eu não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer igual, mas eu acho que cada um tem que pensar o seguinte: eu preciso priorizar a minha fé. Teve um cara lá que há mais de 2000 anos, ele é Deus, se fez carne e veio aqui e se entregou por mim.
O sacrifício maior foi esse, foi dar a vida por mim. E será que eu não posso dedicar um tempinho da minha vida por ele? É essa pergunta que eu me faço sempre, quando bate aí um pouco de desânimo. Mas eu tenho... já aconteceu, por exemplo, claro que é exceção, mas já aconteceu da gente cantar em 3 missas no fim de semana. Não, mas então é porque tu não quer dar lugar para os outros. Não, é porque às vezes precisa, eu sou chamado para isso. E aí quando bate o cansaço, mas eu tenho mais uma missa. Opa, mas espera aí, eu estou indo lá por causa dele. Não é porque o padre Renan me pediu, porque o nosso pároco lá, o padre Gilmar, precisou que eu fosse lá. Eu não estou indo lá para satisfazer essa necessidade. Eu estou indo lá para servir ao meu Deus, a minha fé. Então, nós temos que pensar nisso. A nossa fé tem que estar em primeiro lugar. Obviamente, sem esquecer do restante das coisas. A gente tem que dar atenção para a família, tem que dar atenção para os amigos, precisa trabalhar, porque afinal o sustento material ele depende disso, mas a gente precisa colocar assim, Deus está aqui, todo o resto vem depois. Muito bem, que bela reflexão que fizemos. Também um momento de fazer esse convite para participar do curso de Teologia e Bíblia, Escola de Formação Cristã aqui da região pastoral de Farroupilha. Você que quer se inscrever, quer saber mais, pode procurá-la no Instagram, Escola de Formação Cristã, ou também pode buscar nas redes da Diocese, que a gente vai também fazendo os encaminhamentos. Nós destacamos que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira.
Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.